E quando eu terminei de pregar o domingo pela manhã, o pastor me disse: Josué, eu tenho uma irmã aqui na igreja que Deus usa ela demais. O círculo de oração que ela dirige é maior do que o meu culto de doutrina. As pessoas vêm de todas as cidades da região e Deus usa ela com profecia, com cura. Mas ela entrou num estado de depressão profunda, não come, não bebe, não toma banho. Todo pregador que vem aqui eu levo lá para orar por ela. E eu queria que você fosse, domingo de manhã. Vamos antes do almoço? Irmão, eu com fome, só Jesus dá conta. Depois de pregar e orar por uma mulher em depressão antes do almoço, eu estava torcendo para ser depois do almoço. Mas o pastor falou: vamos logo antes do almoço, vamos. Quando nós chegamos na entrada da casa, você sentiu o fedor de sujeira, o mau cheiro. A menina dela estava na cama doente, 7, 8 anos de idade, o marido dela cheio de caspa, camisa cheia de caspa. Ela sentada numa poltrona com um tapetão forrando a poltrona, uma coxa em cima das pernas e olhando para o nada. E eu orei por ela como a gente oraria normalmente. Mas eu orei de olho aberto e percebi que ela não fechou os olhos, ela não piscou os olhos, ela não sentiu nada durante a oração. E eu pensei comigo: o que é que está errado? E o pastor cantou um hino: pelo sangue, cantou o hino inteiro. E eu orei novamente. E quando eu orei novamente, já que não aconteceu nada, eu saí, fui para a varanda da casa, até porque o cheiro dentro de casa estava terrível. E o pastor ficou na sala orando, e o pastor estava apaixonado pela cura daquela senhora. Ele, como um pastor cuidadoso, zeloso, queria a cura daquela irmã. E ele continuou orando na casa, estendendo as mãos. E enquanto eu estava lá na varanda, caiu sobre mim algo que o céu me trouxe, muito forte. E quando caiu sobre mim, o Senhor me disse: eu nunca a usei. E eu entendi o que o Senhor, o todo veio. O Senhor, eu só ouvi essa fala, mas a compreensão do todo veio. E eu entrei na sala e pedi ao pastor: espera um pouquinho, pastor. Minha irmã, o Senhor acabou de falar comigo que Ele nunca usou a senhora. A senhora era usada por uma entidade maligna. Quando eu disse isso, os olhos encheram de lágrimas e gotejaram. E eu disse a ela: agora a senhora fala o que foi que aconteceu. E ela disse: eu queria muito ser usada por Deus, mas eu não estava disposta a consagrar minha vida, dedicar minha vida à oração, ao estudo da palavra. E um dia me apareceu uma entidade maligna e me disse: vou te dar tudo o que você pede, mas eu quero em troca o teu casamento e a vida da tua filha. E eu dei. Eu disse a ela: eu vou me afastar da senhora, o pastor vai se afastar, a senhora ajoelha e ora e pede perdão a Deus. Ele pode lhe perdoar, eu não vou orar pela senhora. Esse assunto é entre a senhora e o Espírito Santo. Se ele lhe liberar, quem sou eu para questionar? E me afastei mesmo. E ela virou na poltrona e começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E ela gritava: me perdoa. E ela gemia, e ela dava murro na poltrona, e foi arrancando aquela coisa que cobria a poltrona. E a glória de Deus tomou conta da casa. E daí a pouco ela começou a falar em línguas. E agora sim, era o Espírito Santo. Nós estávamos lá para discernir. E quando ela começou a falar em línguas, eu entendi: o Espírito Santo liberou ela, destampou, tirou o rato da torneira. E enquanto ela chorava e falava em línguas, a menina começou a vomitar na cama. E a irmã que cuidava delas correu, pegou a menina e levou para o banho. O marido olhou assim e disse: vou tomar um banho, e foi para o banheiro. Em questão de 30 minutos o cenário mudou e eles foram almoçar com a gente na casa do pastor e houve libertação. O que quero dizer? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas por causa da vossa consciência. Por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Pai, fala com a gente, direciona a nossa vida, dirige a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Exercer a autoridade sem o discernimento necessário nos leva a excessos nas respostas, continuando o que eu acabei de falar acerca da experiência daquela irmã. Primeiro, nós precisamos começar a discernir o nosso lugar no corpo de Cristo e a nossa posição como obreiros na casa do Senhor. E exercer esta posição com zelo. Pela manhã eu pontuei com os distintos obreiros, pastores e líderes, que a etimologia da palavra autoridade indica fazer crescer, portanto é missão de quem exerce autoridade fazer com que os seus líderes cresçam. Pela manhã compartilhei com os irmãos a diferença entre ortodoxia e ortopraxia e mencionei que nós não podemos ser de Cristo na doutrina e do diabo na prática. Então nós precisamos praticar aquilo que a sã doutrina nos orienta. Agora à tarde, muito rapidamente, eu quero falar um pouco sobre a seriedade da autoridade espiritual e um pouco sobre autoridade delegada. A seriedade da autoridade espiritual se dá no fato de que a espada que está na minha mão não tem a função de matar aqueles que estão debaixo da minha autoridade e do meu ministério. A espada que está na minha mão tem a função de poupá-los, protegê-los. E é preciso lembrar que a espada que matou a Saul não foi a espada de Davi, nem foi a espada dos amalequitas, ou seja, nem foi a espada do seu sucessor, nem a espada do seu inimigo. A espada que matou a Saul foi a espada dele mesmo. Significa que eu preciso tomar cuidado para que no uso da autoridade eu não termine matando a própria autoridade que Deus me deu, me destruindo pelo uso abusivo da espada que está na minha mão. Eu já vi, por exemplo, às vezes o pregador fica irritado com a criança que passou correndo e dá uma bronca nos pais. Os pais que estão aqui, é constrangedor tomar uma bronca de quem quer que seja ao microfone. E às vezes o pai está lá
partido de vergonha, porque a criança partiu sem aviso prévio, que criança dá um repente e faz. Eu já vi algumas situações de abuso da autoridade que no ambiente da igreja não são necessários. O pregador que se irrita com o sonoplasta e ao microfone dispara. Aí o pastor da igreja fica naquela situação de: é esse sonoplasta que cuida do meu som todos os dias, em todos os cultos. E agora o convidado acabou de constrangê-lo. Então o pastor quer honrar o convidado, mas não pode deixar o sonoplasta numa situação de constrangimento. Quando eu entendo que só porque eu tenho a autoridade do microfone eu posso atropelar qualquer um, eu estou usando a minha espada para matar, em vez de usar para fazer crescer. Então outro dia eu disse para um pregador nervoso: faz um curso de sonoplastia, porque você vai conseguir dizer exatamente para ele o que você quer, em termos técnicos. Isso vai facilitar a vida dos sonoplastas que te atendem. Quer ter autoridade? Se prepara para o exercício dela. Caso contrário, você tem o poder, mas não tem autoridade, porque poder e autoridade são coisas distintas. Se nós não colocarmos isto na balança, nós acabamos destruindo a nossa própria vida, porque a autoridade espiritual é algo muito sério. Eu estive numa grande reunião ministerial essa semana do nosso país. O presidente daquela convenção disse que numa daquelas convenções, ele chamou um pastor de campo e disse: meu amigo, Deus falou comigo que o seu tempo naquele campo terminou. E eu gostaria que você analisasse, eu tenho um convite de mudança para você. E ele disse que o pastor falou assim: pastor, presidente, o senhor deixa eu ir para casa, conversar com a minha esposa e orar sobre o assunto? Ele disse: deixa, pode ir. E ele disse que quando aquele obreiro saiu da sala dele, na sala de espera tinha alguns pastores, e aquele obreiro falou assim: pastor fulano está querendo me tirar do campo, me mandar para outro lugar. Sabe quando é que eu saio de lá? Só assim, ó. E foi embora para o almoço, para voltar à tarde para a segunda reunião. Na volta para a segunda reunião aconteceu um acidente e ele morreu, e com ele lamentavelmente mais 3. Brincar com a autoridade espiritual é muito sério. É preciso levar muito a sério isto. Agora, eu não posso achar que a autoridade espiritual é única e exclusiva daquele que exerce a credencial do ministério. Eu disse pela manhã que cada pessoa exerce a autoridade num nível espiritual. Nós temos aqui pastores de cabeleira branca, que servem ao Senhor com sua mais absoluta simplicidade há dezenas de anos. Não, ele não frequentou uma escola teológica, ele não foi numa faculdade, mas ele conhece a cozinha da intimidade com Deus. É preciso valorizar e respeitar a autoridade espiritual que esse cidadão do céu tem pela relação de intimidade com Deus. E às vezes eu acho que porque eu adquiri titularidades aqui, aquele pastor simples, lá da roça, não tem autoridade espiritual. Se engana. Se engana. É preciso tomar muito zelo com isso. É muito sério. Eu falei pela manhã com os irmãos que a autoridade direta, que é a autoridade de Deus, ele é a fonte da autoridade como autoridade delegada. Ou seja, abaixo de Deus toda a autoridade é delegada. O mais incrível é que Deus poderia agir sozinho no universo, com a mesma autoridade que ele disse à criação: funciona sob essas leis.
ele poderia fazer toda a sua obra funcionar debaixo das suas leis. Com a autoridade que ele disse: haja e houve, faça e se fez, ele poderia ter regado o Éden e guardado o Éden, mas ele chama a Adão e diz: guarda, e rega, e lavra, planta, colhe. Porque Deus decidiu compartilhar o exercício da sua autoridade com o homem. Então nós temos autoridade delegada. Lá na parábola dos lavradores maus, em Lucas 20, Jesus dá uma clara visão do conceito de autoridade delegada, quando ele diz que um senhor mandou os seus servos buscarem os convidados para as bodas do seu filho, e os convidados mataram os seus servos. E ele enviou outros ainda mais importantes, e os convidados mataram também a estes. Jesus está falando dos patriarcas e dos profetas. Então ele enviou seu próprio filho, dizendo: vinde às bodas, chegou a data do meu casamento, e eles pegaram seu filho também e o mataram. Jesus está falando ali de que tanto patriarcas quanto profetas estavam representando a autoridade de Deus. Na parábola da vinha de Mateus 20, Jesus fala que um senhor saiu a contratar trabalhadores para a sua seara, e ele saiu pela madrugada, e depois saiu na hora terceira, e depois saiu na hora sexta, e depois saiu na hora nona, e depois saiu na hora 1/10. O Senhor daquela vinha é o próprio Deus. Os trabalhadores da madrugada são os patriarcas, para quem a revelação não era plena, era obscura. Paulo diz em Efésios 3, o mistério que o Senhor não revelou aos profetas e aos patriarcas, aprouve revelar-nos a nós, neste tempo. Os trabalhadores da hora sexta, os apóstolos da igreja primitiva, era a hora terceira, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva. Os trabalhadores da hora sexta, a igreja samaritana, era a hora sexta, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, e quando João foi enviado para pregar em Samaria. Os trabalhadores da hora nona, a igreja gentílica, era a hora nona, quando um anjo apareceu a Cornélio e disse: manda chamar a Pedro. E os trabalhadores da hora 1/10 somos nós, a igreja desse tempo. Ao contrário do que se prega, a última hora não é a meia-noite. A última hora é a hora 1/10, das 17 às 18, quando a noite chega, e Jesus diz: trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhem. O que nós percebemos é que todos esses representantes do Senhor da vinha têm autoridade delegada, estão debaixo da autoridade de Deus, representam o reino de Deus. Porém, todo aquele que exerce autoridade delegada prestará contas da autoridade que exerceu. Recebi uma ligação de uma loja em Salvador outro dia: pastor, onde é para entregar o som? E eu perguntei: que som? Não, veio um obreiro seu aqui com uma lista de estrutura de som para uma igreja, nós separamos, já está no caminhão para entregar. A gente quer saber em que igreja. Eu disse: não estou comprando som. Mas veio seu nome. Irmão, só porque chegou aí meu nome, você carrega um caminhão com som e manda entregar? E se ele tivesse dado o endereço? Me diz o nome de quem foi. Quando ele me deu o nome, o indivíduo nunca congregou com a gente, nunca fez parte do nosso ministério. Eu liguei para ele e fiz assim: ô bandido,
Você está comprando carga de som em meu nome? Eu vou te denunciar para a polícia. Por quê? Porque está exercendo autoridade delegada sem tê-la recebido. Eu não posso chegar em outro lugar qualquer, falando em nome do pastor Neemias, sem que ele tenha me delegado autoridade. Posso? Sem que ele tenha me colocado como representante dele. Eu posso chegar me apresentando como representante? Não. E se ele me enviar como representante, eu preciso perguntar o que é para ser dito, do que é para se tratar, qual é o posicionamento, porque eu vou falar em nome de uma autoridade. No mundo espiritual não é diferente. Princípio de autoridade e princípio de honra. Então eu devo honrar a todos no nível que o Senhor estabeleceu a cada um. Davi diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Antes de o óleo ser derramado na orla, é derramado na cabeça, desce sobre a barba, que fala de honra, e então desce as vestes. Significa dizer que aquela autoridade que eu decidi honrar vai refletir no óleo que vai descer sobre mim, porque o óleo primeiro é derramado sobre a cabeça. Isso se aplica à família, isso se aplica à empresa. Na família é como óleo precioso sobre a cabeça, o marido que desce sobre a barba, a esposa, a honra, e que desce a orla das vestes, os filhos. Mas é preciso entender que a unção que abençoa caminha dentro do princípio de autoridade e do princípio de honra. Começa na cabeça. No momento que eu não aprendo a honrar a cabeça, eu não recebo a unção que migra de lá para a barba e para a orla das vestes. Quando eu falo bem do meu líder, do meu marido, do meu patrão na frente, mas eu falo mal nas costas, eu estou quebrando o princípio de honra. Não significa que todas as decisões que o meu líder tomar serão acertadas ou certas. Significa que eu posso até me aproximar em dado momento e buscar a oportunidade de pontuar a minha observação, sem perder o princípio de honra. Porque o problema não está em opinar, está em quebrar a linha do respeito. Quando eu quebro a linha do respeito, a coisa se desorganiza. Eu atendi outro dia um pastor de 74 anos, que decidiu largar a esposa e ir embora com outra mulher, com 46 anos de casado. Avô. Os filhos pastores revoltados com ele, as filhas casadas com pastores sem pedir a bênção a ele. E o que ele esperou quando chegou na minha sala? Que eu, como pastor, ia sentá-lo. Eu disse a ele assim: pastor, a despeito do que o senhor está fazendo, eu nunca vou perder o respeito pelo senhor, nunca vou desonrá-lo. Os seus cabelos brancos me dizem que eu lhe devo respeito, a sua história reivindica respeito. Eu não vou lhe dizer que o senhor está errado, o senhor já sabe. Eu não vou lhe dizer que o senhor está indo para o inferno, eu não vou ensinar padre a rezar missa. Eu só queria ver o senhor para lhe dizer que eu estou orando pelo senhor, para que Deus faça no seu coração aquilo que eu não posso fazer. Mas acredite, eu não vou desonrá-lo. Ele começou a chorar na minha sala, e ele desmanchou em lágrimas, os lábios tremiam, e depois de chorar 1 hora e meia, ele disse:
liga para minha mulher. Se ela me aceitar, eu volto para casa hoje. Eu disse a ele: eu não vou ligar. O senhor pode entrar no carro e ir. Ela vai lhe receber na calçada. Ele entrou no carro, me abraçou, deu aquele abraço trêmulo de um senhor de 70 e alguns anos que chorou muito. E chegou em casa, pediu perdão à esposa, se reconciliou com a família, voltou para a posição e está servindo a Cristo. Então, é preciso lembrar que quando eu trato de honra, me permita, eu não posso chegar para um senhor, não vou perguntar a idade porque diz que não é ético, 59, está de aniversário hoje? Parabéns, a igreja aplaude ao Senhor por ele, Deus abençoe. Eu não posso chegar para um homem cujas cãs descem e a cabeleira branca testemunha em seu favor, e porque ele cometeu um erro, cometeu o pecado da desonra, porque a desonra já se estabeleceu no erro. Eu não posso dar sequência à desonra se eu não conseguir resgatá-lo pela honra, muito menos pela desonra. Está errado? Está. Ignora o pecado que ele cometeu? Não. Mas para quem já está na ribanceira, um empurrão ou um puxão? Então vamos puxar, vamos abraçar pela cintura e trazer. Porque se você tivesse livrar esse indivíduo, você terá salvo uma alma. Esses dias ele olhou para mim e disse assim: você tem idade de ser meu filho, quase meu neto, mas você que é meu pai. Então, os 3 níveis de autoridade. O senhor é esposo? Quem é esposo? Levanta a mão. Ok. O senhor é digno de honra, porque o senhor exerce o primeiro nível de autoridade na família. Mas a sua esposa não pode ser desonrada. Ela também tem autoridade no ambiente que ela atua e no campo de atividade que Deus lhe deu. Estou terminando. Lembra que Deus disse a Adão: cuida da criação. E Eva, qual era o papel de Eva? Deus disse a Eva: cuida dele. Ele só tem olhos para o campo, para a criação. Você é adjutora. O que significa ser adjutora? Aquela que guarda, aquela que protege, aquela que percebe. Então Adão está cuidando da criação e ela está atenta às ameaças que ele sofre. Então presta atenção, santo. Tua mulher tem o papel de te guardar, proteger tuas costas. Por quê? Porque o homem é meio lerdo, não percebe o ambiente da tentação. Ela capta nas entrelinhas. É preciso estar atento a isso. Mas os teus filhos também são dignos de honra na tua casa. Honre os seus filhos, valorize-os. Não torne para os seus filhos um peso ser filho de um pastor. Você não pode fazer isso porque você é filho do pastor. Acabou de tornar um peso. Conscientize, argumente, converse, ouça, honre. O senhor é patrão? Promova um dia de honra aos seus funcionários e veja como sua produção vai aumentar. O senhor é pastor? Honre os obreiros. Honrar não é só dar presente, não. É tratar bem. É perceber. É valorizar. Elogiar. Não pode elogiar, pastor, senão sobe para a cabeça. Irmão, se subir para a cabeça por causa de um elogio, não é por causa do elogio, é porque ele já é vaidoso mesmo. É bom que dá a ele a chance de se manifestar.
Elogie, reconheça, valorize, isso é honra. Atribua, mencione quem fez. Queridos, eu tive uma ideia aqui de colocar umas flores na frente do painel. Na verdade, quem me deu a ideia foi pastor fulano. Bill Gates diz: não importa quem seja o pai da ideia, se ela for boa, siga. Princípio de autoridade, com honra. Se fizermos assim, todos terão prazer em servir com a gente. E aqueles que não se submetem ao princípio de autoridade, ao princípio de honra, não conseguirão conviver com a gente. Então, quando alguém não conseguir conviver contigo porque não aprendeu sobre honra, porque não aprendeu sobre o princípio de autoridade, não force. Não peça para que fique aquele que já decidiu ir. Que só permaneçam aqueles que reconhecem a autoridade e que estão decididos a honrá-las nos 3 níveis. Porque quem está debaixo da minha autoridade também tem autoridade. E eu não posso honrar apenas quem está acima dela, porque, como eu já disse, não é honra, é bajulação. A autoridade é uma roda gigante. Quando eu ativo, ela estabelece um ciclo que envolve a todos. E Deus vai sendo glorificado nisto. Amém? Que Deus nos ajude. Só para concluir, eu cheguei outro dia num evento para ministrar em algum estado do Brasil, um congresso muito grande, tinha lá 30.000 pessoas reunidas. O estacionamento estava cheio, e quando o carro encostou no portão, o irmão que estava controlando o estacionamento só fez assim, ó. Aí o irmão que estava dirigindo o carro baixou o vidro e fez assim: você sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu estou trazendo? Eu falei assim: calma, irmão, calma. Querido, eu sou o pastor Josué, eu estou vindo para pregar. Meu pastor, sua vaga está reservada. Eu falei com ele: está vendo? Não precisava o senhor reivindicar quem o senhor é. Bastava o senhor dizer qual é a sua missão. Porque ele estava cumprindo a dele. Quando eu cumpro a minha missão e você cumpre a tua, a gente não se atropela. Nós somamos e o reino de Deus cresce. Fica em pé, por favor. Eu quero orar com os irmãos. Com agradecimento ao pastor Neemias, eu esqueci de fazê-lo no início, pelo convite, pastor, para estar aqui outra vez. Muito obrigado. Amigo pastor Josué, eu preciso que o senhor reserve na sua agenda, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, sexta-feira da paixão do ano de 2024, lá no ginásio. O plenário concorda? Amém. Pronto. Obrigado. Sim, senhor. Eu vou falar quando chegar em casa. Amém, glória a Deus. Então, minha gratidão, pastor, pelo convite. Que Deus abençoe a mesa diretora, em nome de Jesus, pelo carinho. Ao plenário, os pastores, os obreiros, a recepção, a hospitalidade, muito obrigado. Orem por nós, para o Senhor continuar nos ajudando. Eu disse aos irmãos, eu fiz uma cirurgia tem 15 dias, e eu ainda estou com um catéter fisgando aqui do rim para a bexiga, porque tem uma segunda cirurgia a ser feita. Hoje pela manhã doeu muito. Agora está doendo, mas está doendo um pouco menos do que de manhã. Então, orem para que o Senhor nos conduza nisso e tudo corra bem e ocorra bem para a glória de Deus. Eu quero orar pelos irmãos. Se inscreva no curso que eu mencionei no início, em nome de Jesus. O pastor me falou, pela manhã eu falei sobre pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus faz distinção de uma coisa da outra, o pecado e a blasfêmia. Entristecer o Espírito Santo é pecado, mas não é blasfêmia. Extinguir a operação do Espírito em mim é pecado, mas não é blasfêmia. No curso eu trato disso assim de maneira bem detalhada. Agora,
atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo é blasfêmia. Saber que é o Espírito Santo que está fazendo e tributar isso ao diabo é blasfêmia. O que eu disse àquela irmã que me perguntou é que se a senhora está chorando com temor de Deus, se a senhora está arrependida, se a senhora quer ganhar almas, se a senhora quer servir a Cristo, não há blasfêmia, porque quando há blasfêmia o Espírito Santo abandona. Não há arrependimento em quem blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem opera em nós o arrependimento é o Espírito Santo. Arrependimento não é mérito nosso, é mérito do Espírito. Amém? Eu quero orar com os senhores. Pastor, deixa eu fazer um alerta importante. O número de sequestros de crianças no Brasil aumentou consideravelmente. Estou dizendo isso para os irmãos orientarem os pais da igreja onde o irmão serve. E o principal foco são aeroportos, parques, igrejas. A gente se sente tão em casa na igreja que os nossos filhos correm, descem, saem sozinhos, voltam. Eu tenho orientado sempre os pais. Quando termina o culto, antes da oração final, eu digo aos pais: traga seu filho para perto, segura na mão dele, sai da igreja segurando. E se eu tiver um mecanismo para controlar a saída da igreja, e uma criança só sair depois que a pessoa que estiver levando provar que é pai, eu quero utilizar desse mecanismo. O nosso adversário está agindo de maneira escandalosa contra as nossas crianças no Brasil. E a igreja tem que acender a lanterna, porque isso também é autoridade. E qualquer pai e mãe vai ficar muito feliz com qualquer posição que o irmão tomar em defesa dos seus filhos. Então alerte a igreja, pede para ficar atento e muito cuidadosa. Na cidade pequena não tem isso, acabou isso, irmão. Não tem mais esse negócio de cidade pequena, não tem mais. O mal está por toda parte. Amém? Eu quero orar agora e quero aproveitar para a gente levantar um clamor pelos nossos filhos, a nossa descendência. Isaías 65, 23 diz que os nossos filhos não serão para a destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Então clama agora, ora pelo companheiro de ministério do seu lado, mas levanta um clamor pelos filhos agora. Pai, muito obrigado por essa tarde, pelo privilégio que o Senhor me deu de servir a esta igreja, a esta obra e a esta convenção. Soberano Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus, estende tua mão sobre os teus filhos que aqui estão, cada ministro do teu altar, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, líderes. Cobre os teus servos com a tua misericórdia, Senhor. Oh, Amadagastuira, Bagai, Losturaman. Que no exercício da autoridade espiritual nós valorizemos aqueles que nos lideram e honremos aqueles que o Senhor estabeleceu como líderes sobre nós. Mas também, Senhor, valorizemos e honremos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, seja na igreja, seja na família, seja na empresa, seja na rua, na vivência do dia a dia. Ao mesmo tempo, Senhor, nós pedimos, abençoa os nossos filhos, abençoa os filhos dos pastores da tua igreja, dos obreiros da tua igreja. Guarda os nossos filhos e os nossos netos. Guarda, Senhor, as crianças do nosso país. Guarda os adolescentes do nosso país. Nós abençoamos a nossa descendência e declaramos o milagre e a proteção de Deus sobre eles, em nome de Jesus. Os pastores do plenário, por gentileza, estende as mãos em direção à diretoria da convenção e ora por eles, ministra sobre eles. Pode orar. Ore e diga: Senhor, abençoa os meus pastores, abençoa os nossos líderes, Senhor.
que eles tomem decisões na frente desta convenção, guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor lhes ensine a exercer a autoridade que lhes foi delegada, em nome de Jesus. Guarda as suas respectivas famílias para a glória de Deus. Agora, pastores, diretores, por gentileza, estende as mãos sobre eles e abençoa esses obreiros que estão debaixo da vossa autoridade. Os pastores ministram. A palavra do seu pastor lhe abençoando, lhe abre caminhos. Libera unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe, recebe, recebe. Se Cristo comigo vai. Pastor Neemias. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmãos?